Quando a Alemanha colapsou em 1945, milhões de civis ficaram expostos à chegada de tropas estrangeiras. Entre eles, as mulheres alemãs enfrentaram um dos capítulos mais silenciados do pós-guerra. Em cidades devastadas, sem proteção nem autoridade estável, o abuso tornou-se uma prática difundida. Soldados de diferentes potências aliadas participaram em violações em massa. Algumas ocorreram durante a ocupação inicial, outras se repetiram durante meses em cidades e aldeias sem controle. As vítimas variavam de meninas a idosas. Muitas morreram após as agressões, outras ficaram marcadas para o resto da vida. O medo e o silêncio prevaleceram enquanto as novas autoridades tentavam ocultar a magnitude dos fatos. Por que os abusos foram silenciados nos julgamentos do pós-guerra? Que responsabilidade tiveram os comandos aliados? Como este capítulo oculto da ocupação é lembrado hoje? Entre o verão de 1944 e a primavera de 1945, o Terceiro Reich entrou em um processo de colapso acelerado que transformou profundamente a vida no território alemão. A pressão simultânea dos exércitos aliados desde o oeste e do Exército Vermelho desde o leste ultrapassou o estritamente militar e tornou-se uma desintegração administrativa e jurídica que afetou diretamente milhões de civis. Em 6 de junho de 1944, com o desembarque na Normandia, abriu-se uma nova frente ocidental. Em questão de semanas, as defesas alemãs na França desmoronaram, e em agosto, os exércitos aliados haviam cruzado o Sena, aproximando-se das fronteiras do Reich. Em setembro, a ofensiva se estendeu à Bélgica e aos Países Baixos. E no final desse ano, as forças americanas alcançaram o Reno. A tentativa alemã de reverter a situação com a ofensiva das Ardenas em dezembro fracassou em janeiro do ano seguinte. Desde então, Renânia, o Ruhr e Baviera ficaram expostos à penetração dos aliados ocidentais. No leste, a ruptura foi ainda mais severa. Em junho de 1944, a Operação Bagration destruiu o grupo de exército Centro e abriu uma frente de retirada constante. Em janeiro do ano seguinte, a ofensiva do Vistula-Oder colocou o Exército Vermelho a uma escassa distância de Berlim, enquanto no norte caía a Prússia Oriental. O cerco de Breslau e a tomada de Königsberg, em abril, confirmavam a impossibilidade alemã de conter o avanço. A perda de controle militar nos territórios orientais foi irreversível. Este desmoronamento teve consequências imediatas na administração local. Em inúmeras vilas e cidades, prefeitos e funcionários abandonaram seus cargos durante a retirada. Os tribunais militares ficaram paralisados, com juízes deslocados e processos abandonados em edifícios destruídos. A polícia rural e urbana recuou juntamente com o exército, deixando um vazio de autoridade visível desde as grandes cidades até as aldeias mais pequenas. A ocupação trouxe consigo a instauração de governos militares sob o controle direto das potências vencedoras. No leste, a administração militar soviética, conhecida como SMAD, concentrou-se na desmilitarização e no desmantelamento da indústria como reparação de guerra. No oeste, o escritório do governo militar dos Estados Unidos, ou OMGUS, foi constituído em 1945, enquanto os britânicos estabeleceram seu quartel em Bad Oeynhausen. A França administrou sua zona com gendarmaria e tropas coloniais, organizando mais tarde uma estrutura mais formal. Essas administrações assumiram tarefas gerais de controle político e econômico, mas nos primeiros meses sua capacidade para garantir a ordem cotidiana foi reduzida. As prioridades eram o desarmamento, a captura de responsáveis nazistas e a reorganização econômica. A segurança da população civil ficou relegada e a ordem dependia em grande medida da iniciativa de comandantes locais em vez de políticas unificadas. O quadro jurídico internacional era insuficiente. A Convenção de Haia de 1907 e a Convenção de Genebra de 1929 regulavam prisioneiros e combatentes, mas não ofereciam uma proteção clara a civis em ocupações prolongadas. As garantias dependiam da interpretação de cada potência. O Exército Vermelho não reconheceu na prática esses tratados,
considerando a população alemã parte integrante da nação agressora. As potências ocidentais declararam adesão formal, embora sua aplicação variasse conforme as circunstâncias locais. Uma medida destacada no Oeste foi a política de não fraternização. Em julho de 1944, Eisenhower ordenou proibir todo o contato social entre soldados e população alemã. O alto comando britânico adotou medidas semelhantes. A intenção era evitar simpatias, prevenir vínculos que comprometessem a segurança e manter uma relação de subordinação clara. No entanto, entre o final de 1944 e 1945, estas ordens foram suavizadas, permitindo interações no âmbito laboral e administrativo. A variação constante refletia a impossibilidade de controlar de forma absoluta milhões de soldados convivendo com milhões de civis. A situação material da Alemanha era crítica. O sistema de racionamento, já deteriorado desde 1939, colapsou quando o transporte ferroviário ficou inoperante devido aos bombardeios. Muitas cidades estavam em ruínas, sem água, eletricidade ou esgoto. Os hospitais careciam de pessoal e suprimentos, e a população dependia da improvisação para sobreviver. A chegada dos exércitos ocupantes intensificou a pressão logística. Generalizou-se a requisição de habitações, animais e alimentos. Em vilas e aldeias, as tropas ocuparam escolas, prefeituras ou casas particulares, deslocando seus habitantes. Nas cidades, os porões e abrigos antiaéreos, originalmente projetados para proteger dos bombardeios, transformaram-se em espaços de concentração familiar, sob proximidade forçada com soldados. Os exércitos aliados distribuíam rações internas suficientes para suas tropas, enquanto a população alemã recebia quantidades mínimas de subsistência, muitas vezes insuficientes para manter uma dieta básica. Esta desigualdade reforçava a dependência e consolidava a posição de poder absoluto do ocupante sobre os civis. A disciplina militar constituía uma preocupação central, embora com limitações. No Exército Vermelho, os serviços de segurança como o NKVD e a Smersh vigiavam principalmente os próprios soldados e controlavam a lealdade ideológica, não a proteção de civis. No Oeste, a disciplina recaía em corpos especializados, a Military Police estadunidense, o Corps of Military Police britânico e a Gendarmerie francesa. Sua responsabilidade era investigar delitos e patrulhar, mas seu número se mostrava insuficiente frente à magnitude do território e das tropas destacadas. Os tribunais militares estavam desenhados sobretudo para julgar deserção, insubordinação e delitos internos. Os crimes contra civis alemães ficavam em um plano secundário, e sua perseguição dependia da iniciativa dos comandos locais. Em muitos casos, os arquivos nunca chegaram à investigação ou sanção efetiva. A combinação de vazio de autoridade local, ambiguidade legal, pressão logística e disciplina insuficiente criou um ambiente propício para abusos. As estruturas tradicionais de proteção civil haviam colapsado, as novas instituições ainda não tinham eficácia plena, e a população alemã ficou em uma posição de vulnerabilidade extrema. Entre o verão de 1944 e maio de 1945, a Alemanha atravessou um período caótico no qual os mecanismos de controle foram incapazes de regular de forma eficaz a relação entre tropas de ocupação e civis. Nesse contexto de transição, as mulheres alemãs se tornaram um setor particularmente exposto aos efeitos mais diretos da ocupação militar. A Prússia Oriental foi o primeiro território do Reich propriamente dito alcançado pelo Exército Vermelho em seu avanço em direção à Alemanha. A ofensiva soviética em direção a esta região começou no outono de 1944, prolongamento direto da Operação Bagration, que durante o verão havia destruído o grupo de exércitos centro-alemão na Bielorrússia. Em outubro daquele ano, teve lugar a Batalha de Gumbinnen, considerada o primeiro enfrentamento sério dentro do solo prussiano oriental. Embora a defesa alemã tenha conseguido conter temporariamente o avanço, ficou evidente a fraqueza estrutural das posições. As fortificações, levantadas de maneira apressada,
não podiam resistir à pressão de um exército que acumulava anos de experiência ofensiva e um poder material crescente. Durante essas semanas, colunas soviéticas penetraram em localidades como Nemersdorf, Goldap e aldeias próximas, o que marcou o primeiro contato direto entre soldados soviéticos e população civil alemã. Em novembro, contra-ataques alemães conseguiram recuperar parte do terreno e estabilizar momentaneamente a frente, mas esses sucessos táticos não modificaram a tendência geral. A penetração soviética havia começado e se intensificaria ao iniciar o ano seguinte. No dia 12 de janeiro de 1945, junto com a ofensiva Vistula-Oder, foi lançada a ofensiva específica contra a Prússia Oriental. Em poucas semanas, as linhas alemãs foram superadas. Königsberg e grande parte do território ficaram isolados do resto da Alemanha, enquanto cidades como Tilsit e Goldap passavam para o controle soviético. O cerco sobre a capital prussiana se fechava, e dezenas de milhares de civis empreendiam a fuga em direção aos portos bálticos. Os relatórios alemães dessas datas documentam a violência exercida contra a população. Em Nemersdorf, equipes médicas e forenses enviadas pela Wehrmacht após a recuperação temporária da aldeia registraram cadáveres de civis com sinais de execução à queima-roupa. Entre as vítimas havia idosos, mulheres e crianças. As autópsias em Insterburg descreveram fraturas cranianas, ferimentos de arma de fogo à queima-roupa e, em alguns casos, mutilações com objetos cortantes. Os relatórios mantiveram o tom clínico próprio de documentos médicos, mas registraram a violência sofrida pela população não combatente. Em localidades como Goldap, foram notificados saques de residências, incêndios intencionais e a destruição de instalações agrícolas essenciais. Documentos recolhidos nessas datas mencionam múltiplas violações cometidas tanto em casas particulares como em abrigos improvisados. Os depoimentos de refugiados que conseguiram escapar para o oeste descreveram ataques direcionados contra mulheres e, em muitos casos, a morte imediata das vítimas. As estradas também se tornaram cenários de ataques. Relatórios militares alemães de outubro e novembro relataram emboscadas contra comboios de camponeses que fugiam com seus pertences. O fogo de artilharia dispersou grupos de refugiados e houve execuções sumárias de homens que tentavam proteger suas famílias. Em janeiro de 1945, com a ofensiva geral em andamento, a densidade de refugiados nas rotas da Prússia Oriental aumentou de maneira dramática. E numerosos comboios foram atingidos por ataques de artilharia e fogo direto. O caso de Nemersdorf adquiriu relevância imediata para a propaganda alemã. A Wehrmacht organizou em outubro de 1944 visitas de delegações estrangeiras, incluindo jornalistas de países neutros. Foram tiradas fotografias e difundidos relatórios forenses que descreviam violações, assassinatos e o uso de granadas em residências. O Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels utilizou este material como prova do que denominavam a brutalidade bolchevique. A autenticidade de alguns elementos de propaganda foi questionada mais tarde por fontes ocidentais, que apontaram possíveis exagerações ou manipulações fotográficas. No entanto, a existência de vítimas civis em Nemersdorf nunca foi desmentida no essencial. O debate historiográfico posterior centrou-se na magnitude dos acontecimentos e na utilização política das provas, não na negação da violência ocorrida. Os diários de operações de unidades soviéticas permitem identificar quais formações atravessaram a zona nessas datas. O 11º Corpo de Tanques da Guarda e o 25º Exército atuaram em outubro, enquanto em janeiro as penetrações profundas corresponderam ao 3º e ao 2º Exércitos bielorrussos. As suas rotas de avanço coincidem com as áreas onde se documentaram os incidentes mais graves contra civis. Os relatórios alemães enviados ao Comando Superior foram sistematizados como evidência dos riscos que a população corria sob ocupação soviética. O objetivo administrativo ficou subordinado a fins de propaganda, e as autoridades locais não implementaram medidas de proteção além das ordens de evacuação emitidas tarde demais para a maioria. Quanto à reação soviética,
não há provas de investigações internas ou sanções disciplinares pelos fatos da Prússia Oriental. Alguns comandantes soviéticos mencionaram depois a dificuldade de controlar o comportamento das tropas em território inimigo após anos de guerra de extermínio. No entanto, a prioridade era manter o impulso ofensivo e destruir definitivamente o exército alemão, não atender denúncias civis. Alguns documentos da administração militar soviética de 1945 aludem em termos gerais a excessos de tropas e recomendam reforçar a disciplina para preservar a imagem internacional perante os aliados ocidentais. No entanto, essas referências são posteriores aos acontecimentos da Prússia Oriental e não fazem menção específica a Nemmersdorf ou às outras localidades afetadas. Os refugiados evacuados por mar durante a Operação Hannibal transmitiram relatos sobre a violência nas aldeias e estradas prussianas. As suas declarações, recolhidas por autoridades navais alemãs, complementam os relatórios militares e médicos, oferecendo uma visão adicional do impacto da ofensiva soviética sobre comunidades rurais e urbanas. Os acontecimentos de outubro de 1944 e janeiro de 1945 na Prússia Oriental constituíram o primeiro contato maciço da população alemã com a ocupação soviética em solo do Reich. Documentos forenses, partes militares, diários de marcha e testemunhos coincidem em assinalar uma combinação de execuções sumárias, saques e violência contra civis indefesos. O uso propagandístico que o regime nazista fez desses fatos e a ausência de reconhecimento oficial soviético condicionaram a maneira como a história registrou esses episódios, que marcaram o início de um padrão que se repetiria nos meses seguintes em outros territórios alemães ocupados. Em 16 de abril de 1945, começou a ofensiva final soviética contra Berlim, destinada a quebrar a última defesa do Terceiro Reich. O marechal Georgy Zhukov dirigia a primeira frente bielorrussa, que avançou desde o leste atravessando o rio Oder e as colinas de Silo, consideradas a última barreira natural antes da capital. Ao sul, o marechal Ivan Konev, no comando da primeira frente ucraniana, penetrou em Brandemburgo com rumo ao sudoeste berlinense. Desde o norte, a segunda frente bielorrussa de Konstantin Rokossovski completava o cerco. Em 21 de abril, as primeiras colunas soviéticas alcançaram os subúrbios do Nordeste, entre eles Pankow e Weissensee, submetidos a fogo direto de artilharia e à entrada de tanques em suas ruas. Durante os dias seguintes, unidades soviéticas penetraram em Prenzlauer Berg e Mitte, alcançando pontos centrais como a Alexanderplatz. Os combates casa por casa intensificaram-se ao redor de edifícios estratégicos, com hospitais como o Charité transformados em centros de emergência sob condições extremas. Pelo flanco ocidental, as tropas de Konev cruzaram o rio Spree sob forte resistência e entraram em Kreuzberg e Charlottenburg. No 25º de abril, Berlim ficou completamente cercada. Sem possibilidade de reabastecimento nem evacuação, os distritos de Wedding, Tiergarten e Spandau tornaram-se cenários de confrontos prolongados, enquanto as forças alemãs recuavam para a chancelaria e o Reichstag. A população civil procurava refúgio em porões, estações de metrô e abrigos antiaéreos construídos durante a Guerra Aérea. Os hospitais de Moabit, Friedrichshain e Neukölln trabalhavam ao limite, atendendo tanto a combatentes feridos como a civis alcançados pela artilharia e os combates urbanos. Os documentos contemporâneos permitem rastrear um padrão de violência recorrente durante esses dias. Entre o dia 21 e o dia 24 de abril, em Prenzlauer Berg e Mitte, soldados soviéticos invadiram porões e residências com a justificativa de procurar álcool ou inimigos ocultos. Diversos registros médicos mencionam agressões sexuais sistemáticas contra mulheres de diferentes idades, documentadas nos hospitais do distrito. Em Pankow, a noite de 23 de abril esteve marcada por batidas noturnas em quarteirões residenciais inteiros. Os refugiados escondidos em porões foram retirados à força, e numerosas mulheres foram admitidas pouco depois em centros médicos com ferimentos graves.
Os registros hospitalares desse distrito incluem referências a lacerações internas, hemorragias intensas e infecções venéreas detectadas após esses episódios. A entrada soviética em Charlottenburg e Kreuzberg, nos dias 26 e 27, foi acompanhada de novas irrupções em residências e abrigos subterrâneos. Os hospitais de Neukölln e Friedrichshain receberam então um fluxo de mulheres feridas por traumatismos pélvicos e hemorragias internas. Os relatórios internos do Charité registram um aumento anômalo de admissões deste tipo entre 27 de abril e 2 de maio. Em Wedding e Spandau, ocupados entre o 1º e o 2º de maio, repetiu-se o mesmo padrão. Os registros paroquiais e municipais que sobreviveram consignam falecimentos femininos com anotações médicas que descrevem ferimentos compatíveis com violência sexual, juntamente com lesões de arma branca. O volume de casos registrados foi tão elevado que médicos do Charité e de hospitais de distrito enviaram memorandos às novas autoridades soviéticas, notificando a sua incapacidade para atender a todas as pacientes. Estes documentos mencionam centenas de mulheres tratadas em poucos dias, com diagnósticos de lesões internas severas, infecções agudas e gravidezes indesejadas detectadas semanas depois. Após a capitulação formal de Berlim, no dia 2 de maio, quando o general Helmut Weidling assinou a rendição da guarnição, as autoridades soviéticas tentaram restabelecer uma ordem mínima. Foi imposto o toque de recolher noturno e foram desdobradas patrulhas do NKVD juntamente com unidades regulares. Em 3 de maio, circularam bandos anunciando castigos militares para qualquer soldado surpreendido saqueando ou abusando de civis. Os arquivos incluem referências a execuções sumárias de soldados soviéticos por delitos graves, embora a maioria vinculada ao saque em grande escala mais do que a delitos sexuais. Entre 5 e 10 de maio, foram emitidas ordens de divisão que instavam a proteger a população e reforçar a disciplina. No entanto, os diários privados conservados de habitantes de Pankow e Wedding constatam que as irrupções noturnas persistiram, embora em escala menor. Em 7 de maio, Zhukov emitiu uma ordem específica, lembrando suas tropas de que deviam comportar-se como exército libertador e não como força de pilhagem. Estas diretrizes respondiam a queixas formais recebidas e à necessidade de demonstrar controle diante dos aliados ocidentais, que em breve ingressariam em seus setores de ocupação previamente acordados. Os documentos disponíveis para este período incluem diários privados, relatórios médicos e registros municipais. O diário anônimo de uma mulher berlinense, escrito entre abril e junho, descreve invasões noturnas, busca por álcool e violência em abrigos subterrâneos. Testemunhos similares são encontrados em atas paroquiais, onde foram anotados falecimentos acompanhados de observações marginais sobre mortes violentas. Nos registros médicos do Charité, observa-se um aumento significativo de admissões de mulheres jovens entre o dia 25 de abril e os primeiros dias de maio. Os diagnósticos mencionam traumatismos pélvicos, infecções e hemorragias internas, acompanhados da falta de antibióticos e material cirúrgico para atender adequadamente à magnitude dos casos. Os bandos soviéticos conservados em arquivos municipais confirmam a existência formal de medidas disciplinares, embora sem dados detalhados sobre sanções aplicadas. Os listados de óbito em Spandau e Kreuzberg mostram um incremento repentino de mortes de mulheres jovens na primeira semana de maio, coincidindo com os combates finais e a fase inicial da ocupação. A documentação deste período permite estabelecer uma sequência clara: irrupções massivas e sistemáticas durante os combates entre o dia 21 de abril e o dia 2 de maio, um aumento quantificável de internações hospitalares e óbitos nesses mesmos dias, e a emissão posterior de ordens disciplinares soviéticas que tiveram aplicação parcial e limitada aos distritos sob supervisão direta de comandos superiores. Após a capitulação alemã de 8 de maio de 1945, a administração militar soviética na Alemanha assumiu o controle de extensos territórios que formariam a zona de ocupação oriental.
Esta área incluía o Brandemburgo Rural, boa parte da Saxônia com seus centros industriais, o estado da Turíngia durante as primeiras semanas até sua transferência para os americanos em julho, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental com seus portos bálticos e a maior parte da Silésia, que após as conferências aliadas seria entregue à Polônia, mas que nos primeiros meses ainda abrigava uma população alemã significativa. O território era composto em grande parte por milhares de aldeias rurais e cidades médias. Muitas das suas infraestruturas agrícolas haviam permanecido intactas durante os combates, mas foram submetidas imediatamente a um regime de requisições e desmantelamentos industriais como parte das reparações de guerra exigidas pela União Soviética. Tropas soviéticas foram aquarteladas em escolas, prefeituras, fazendas e casas privadas requisitadas, o que estabeleceu uma convivência forçada e permanente com a população civil alemã. Os registros municipais e paroquiais desses meses refletem um padrão comum em várias províncias. No Brandemburgo Rural, as operações de maio e junho se caracterizaram pela busca sistemática de bens de consumo, relógios, bicicletas, rádios e bebidas alcoólicas. Durante essas incursões, os relatos apontam abusos sexuais contra mulheres cometidos tanto em residências como em estábulos ou celeiros utilizados como esconderijos. Os livros paroquiais registraram falecimentos femininos acompanhados de termos como morte violenta ou ferimentos múltiplos, expressões entendidas no contexto da época como alusões indiretas à violência de caráter sexual. Na Saxônia, cidades como Leipzig e Dresden, devastadas pelos bombardeios, serviram de base logística para unidades soviéticas. Nas aldeias agrícolas ao redor, a hospedagem forçada de soldados em residências privadas gerou conflitos constantes. Relatórios hospitalares do verão de 1945 documentaram um aumento notável de infecções venéreas em mulheres, atribuídas nos registros médicos oficiais a contatos forçados com soldados da ocupação. Esses documentos, redigidos com protocolos clínicos, oferecem evidência quantitativa da magnitude dos incidentes. Em Mecklemburgo-Pomerânia, região-chave pelos portos de Rostock e Wismar, a violência contra civis estava ligada ao saque organizado de bens industriais e agrícolas. Autoridades soviéticas organizaram comboios ferroviários com maquinário completo e produtos agrícolas destinados à União Soviética. Durante estas operações de desmantelamento, tropas confiscavam também gado e cereais, o que deixou as comunidades locais com recursos mínimos. Atas municipais da região mencionam maus tratos e mortes de civis que tentaram resistir, registradas em documentos oficiais com diagnósticos médicos que especificavam lesões traumáticas. Na Silésia, sob controle soviético direto antes de sua transferência formal, ocorreram ataques contra colunas de refugiados que tentavam fugir para o oeste. Esses grupos eram saqueados de seus pertences e, segundo documentação oficial, registraram-se execuções sumárias de homens que tentavam proteger suas famílias. Atas municipais de vilas como Loban e Görlitz registraram um número inusualmente alto de mortes femininas durante maio e junho, coincidindo com a presença de destacamentos soviéticos. Os arquivos locais preservam exemplos de denúncias oficiais. No distrito de Eberswalde, Brandemburgo, as atas de maio registram mais de 60 queixas formais por saques, roubo de gado e abusos contra mulheres. As denúncias foram remetidas à comandatura soviética sem que haja registro de sanções efetivas. Em Meissen, Saxônia, um relatório oficial de junho documentou 41 casos de violência contra civis, entregue ao NKVD local e traduzido para o russo por intérpretes, embora não tenham sido registrados processos judiciais posteriores. O NKVD e a Smersh intervieram de forma esporádica em casos considerados graves ou com risco de afetar a disciplina. Na Turíngia, antes de sua transferência, um sumário oficial do NKVD de junho menciona a execução de 2 soldados soviéticos acusados de violação e saque nas proximidades de Weimar. No entanto, esses episódios aparecem como excepcionais e com um propósito exemplarizante mais do que como parte de uma política disciplinar sistemática.
Em Mecklemburgo, a correspondência entre prefeituras alemãs e comandos soviéticos reflete denúncias sobre abusos cometidos durante operações de transporte de maquinário. As respostas soviéticas consistiam em advertências gerais sobre disciplina, sem evidência de medidas concretas. Durante o verão, a administração militar soviética emitiu ordens destinadas a reforçar a disciplina. Em 20 de junho de 1945, uma diretiva assinada por Zhukov ordenou punições severas contra soldados envolvidos em saques ou violações, sublinhando o dano que esses comportamentos causavam à imagem internacional do Exército Vermelho. Em 1º de agosto, uma ordem complementar instruiu a criação de tribunais de campanha. Arquivos da Saxônia registram julgamentos sumários em Dresden e Leipzig, em setembro, embora os registros não incluam números exatos nem sentenças detalhadas. Apesar dessas medidas, os relatórios municipais alemães continuaram indicando incidentes até o final de 1945, embora em menor escala que nos meses iniciais. Isso sugere que as ordens disciplinares produziram certa redução na frequência de abusos, mas não os eliminaram. As fontes contemporâneas para este período incluem atas municipais, registros de óbito, relatórios médicos, ordens oficiais da administração militar soviética e resumos do NKVD. Em conjunto, permitem reconstruir um panorama em que a ocupação soviética fora de Berlim foi marcada por incursões rurais, alojamento forçado, violência sexual, saque sistemático e uma resposta administrativa limitada. A partir do verão, as autoridades soviéticas emitiram diretrizes disciplinares que conseguiram certo efeito, mas a aplicação prática foi parcial em um contexto de domínio militar absoluto e vazio legal, que deixou a população civil alemã em uma situação de vulnerabilidade prolongada. Após a capitulação alemã em maio de 1945, a administração militar na zona ocidental ficou organizada sob estruturas específicas que asseguravam o controle dos Estados Unidos e do Reino Unido sobre os territórios que lhes correspondiam. No setor americano, a autoridade ficou centralizada na Office of Military Government, United States, conhecida como OMGUS, criada em dezembro de 1944, mas colocada em funcionamento completo após o fim da guerra. Sua jurisdição abrangia Renânia-Hessen, Baviera e, desde julho, o setor americano de Berlim, segundo os acordos de ocupação. A Polícia Militar dos Estados Unidos, identificada como Military Police, ou MPs, assumiu tarefas concretas: patrulhas urbanas regulares, custódia de prisioneiros de guerra, controle do tráfego e detenção de soldados americanos acusados de crimes. Constituiu o principal mecanismo de disciplina interna e de resposta a denúncias de civis alemães. Em paralelo, os britânicos estabeleceram o British Military Government, sob o 21st Army Group, reorganizado em julho como Control Commission for Germany, CCG-BE. Sua jurisdição incluía Schleswig-Holstein, Baixa Saxônia, Renânia do Norte e Westfália e o noroeste de Berlim. O Corps of Military Police britânico, CMP, cumpria funções equivalentes às MPs americanas. Ambos comandos ocidentais absorveram progressivamente os registros policiais alemães pré-existentes, o que permitiu dispor de denúncias locais relativas a incidentes cometidos por soldados de ocupação. Esta transferência de arquivos deu às autoridades de OMGUS e do CCG-BE uma base documental com a qual iniciar processos judiciais quando se considerava necessário. As políticas de não confraternização foram impostas antes da entrada maciça na Alemanha. No dia 10 de setembro de 1944, o Quartel-General Supremo Aliado, Chaef, emitiu a ordem que proibia qualquer contato social com os alemães. Eisenhower reiterou-a em março de 1945, pouco antes de as tropas cruzarem o Reno. A proibição incluía conversar com civis, exceto por motivos estritamente oficiais, aceitar hospitalidade em lares alemães e, de forma explícita, qualquer tipo de relação com mulheres alemãs. Em junho, começaram as modificações. No 14 desse mês, Eisenhower autorizou exceções para contatos laborais necessários.
No 15 de setembro, na zona americana, a política foi oficialmente revogada, permitindo relações sociais sob supervisão militar. No setor britânico, a flexibilização começou em julho e a revogação formal chegou em setembro do mesmo ano. Os arquivos refletem denúncias em diferentes centros urbanos. Em Colônia, a Polícia Militar Americana registrou 39 denúncias de estupro entre maio e setembro de 1945. Todos os casos foram transferidos para cortes marciais, com pelo menos 15 condenações documentadas. Em Düsseldorf, atas municipais de julho mencionam admissões hospitalares de mulheres com lesões após contato com soldados aliados, consignados com terminologia médica da época. Em Bonn, autoridades locais encaminharam ao OMGUS denúncias de saque e abusos em domicílios requisitados. Em Frankfurt, do sede administrativa do OMGUS, os MPs elaboravam relatórios semanais. Entre julho e dezembro, foram registrados 71 casos de agressão sexual, com 43 acusados remetidos a julgamento militar. Em Stuttgart, sob controle americano entre abril e julho, foram documentadas 22 denúncias em arquivos policiais alemães, posteriormente transferidos para as autoridades de ocupação. Os registros bávaros indicam que em Munique foram abertos 62 sumários por violação entre maio de 1945 e junho do ano seguinte. Em Nuremberg, durante a preparação do Tribunal Militar Internacional, foram relatados 14 processos por incidentes em zonas de trânsito de tropas. No setor americano de Berlim, que incluía distritos como Dahlem e Zehlendorf, e no britânico, que compreendia Charlottenburg e Wilmersdorf, as denúncias iniciais foram geridas em coordenação com as autoridades soviéticas até setembro, quando Berlim foi dividida em 4 setores definitivos. Entre julho e dezembro foram registradas 28 denúncias no setor americano e 19 no britânico. Os arquivos de cortes marciais norte-americanas mostram que no teatro europeu, entre 1942 e 1946, foram instruídas cerca de 11.000 causas por violação, com um número considerável correspondente ao território alemão após a ocupação. Somente na zona norte-americana, entre maio de 1945 e dezembro de 1946, foram abertos 2.420 processos por delitos sexuais. Desses, 943 resultaram em condenação, 256 incluíram pena de morte, 71 foram executadas. O restante concluiu em sentenças de prisão de 5 a 20 anos. No setor britânico, os números foram menores. Entre junho de 1945 e dezembro de 1946, foram abertos 1.072 processos por violação, com 225 condenações firmes e 14 execuções. O resto dos acusados recebeu penas de prisão de até 10 anos ou foi absolvido por falta de provas. Os arquivos revelam também um padrão na aplicação de sentenças. Nos Estados Unidos, as condenações mais severas recaíram de forma desproporcionada sobre soldados afro-americanos. No Reino Unido, as comutações foram mais frequentes em casos de soldados de unidades de elite ou com histórico de combate destacado. Várias sentenças de morte foram reduzidas à prisão perpétua por decisão de comandos superiores. As fontes documentais incluem arquivos de cortes marciais conservados nos National Archives americanos e britânicos, relatórios sistemáticos de MPs e CMP e diretivas de Eisenhower e do 21st Army Group. Também figuram atas policiais alemãs entregues às autoridades de ocupação e usadas como evidência em processos militares. Em conjunto, esta documentação permite reconstruir um panorama em que existiu um volume significativo de denúncias formais processadas em tribunais militares. Os resultados foram variáveis e dependeram de fatores como unidade de origem, região de implantação, patente e origem racial dos acusados. A evidência disponível mostra que, na zona ocidental, as autoridades militares estabeleceram mecanismos judiciais ativos e processaram formalmente numerosos casos. No entanto, a efetividade destas medidas para prevenir delitos ou garantir plena justiça às vítimas
foi condicionada pelas prioridades administrativas e pela estrutura de poder de cada exército no contexto do pós-guerra imediato. Após a capitulação alemã em maio de 1945, a zona de ocupação francesa ficou delimitada no sudoeste alemão, abrangendo os territórios de Baden, Württemberg, Hohenzollern e Renânia-Palatinado, com a capital administrativa estabelecida em Baden-Baden. O primeiro exército francês, sob o comando do general Jean de Lattre de Tassigny, assumiu o controle direto desta região, destacando uma combinação de divisões metropolitanas francesas e unidades coloniais que tinham participado nas campanhas militares precedentes. Entre estas unidades coloniais, destacavam-se especialmente os goumiers marroquinos, tropas especializadas de montanha organizadas em formações denominadas tabores, que tinham demonstrado sua eficácia militar em terrenos difíceis durante os combates na Itália e na campanha do Reno. Estas unidades, reconhecidas por sua capacidade operativa em condições adversas, participaram diretamente das operações finais sobre a Floresta Negra e o Vale do Neckar durante abril de 1945, constituindo algumas das primeiras forças a entrar em localidades alemãs que posteriormente ficariam sob administração francesa permanente. O destacamento militar francês incluía também elementos especializados de gendarmaria militar e destacamentos de polícia colonial, organizações responsáveis oficialmente por manter a disciplina entre as tropas destacadas e responder a denúncias apresentadas pela população civil alemã. Essas unidades tinham autoridade formal para investigar incidentes e processar casos de acordo com a legislação militar francesa aplicável em territórios ocupados. A cidade de Freudenstadt, situada no norte da Floresta Negra, foi ocupada por tropas francesas no dia 16 de abril de 1945, após intensos combates desenvolvidos em toda a região circundante. Os documentos municipais conservados e testemunhos recolhidos posteriormente indicam que, durante os primeiros 3 dias de ocupação, ocorreram saques sistemáticos e abusos sexuais cometidos contra mulheres de todas as idades residentes na localidade. O Arquivo Municipal de Freudenstadt conserva atas de reuniões de emergência onde foram registradas dezenas de denúncias formais apresentadas por habitantes da cidade. O hospital local documentou em seus registros médicos de abril um aumento estatisticamente abrupto de internações de mulheres com lesões ginecológicas, fraturas múltiplas e traumatismos diversos. Os registros médicos consignam também mortes por hemorragia interna e suicídios ocorridos nos dias posteriores aos acontecimentos iniciais. As estimativas municipais, elaboradas com base em partes médicas oficiais e testemunhos recolhidos sistematicamente, documentaram centenas de vítimas na localidade principal e aldeias vizinhas durante este período. As tropas francesas alcançaram Constance no final de abril de 1945, estabelecendo controle administrativo sobre esta cidade estratégica situada na fronteira com a Suíça. Os arquivos hospitalares de Constance indicam entre abril e maio um número estatisticamente elevado de admissões de mulheres com diagnósticos médicos de agressões sexuais, segundo a terminologia clínica padrão da época. A prefeitura de Constance enviou relatórios oficiais à comandância francesa descrevendo a situação local e solicitando formalmente proteção para a população civil. Em cidades ribeirinhas do Lago de Constança, incluindo Radolfzell e Überlingen, as atas municipais conservadas incluem queixas oficiais de saques sistemáticos de residências, roubo de gado doméstico e abusos cometidos por soldados identificados como pertencentes a unidades coloniais. No Vale do Neckar e aldeias dispersas da Floresta Negra, a ocupação por unidades de goumier foi caracterizada por episódios semelhantes aos documentados em outras localidades. Os registros conservados de gendarmaria alemã que havia sido desarmada, e as anotações paroquiais consignam mulheres atacadas em fazendas isoladas e durante batidas organizadas em busca de álcool e bens de valor. Em aldeias como Horb am Neckar e Rottweil,
foram documentadas denúncias coletivas de habitantes, que foram transmitidas oficialmente à Gendarmeria Francesa, segundo os procedimentos administrativos estabelecidos. Os arquivos municipais de Rottweil conservam uma relação datada de junho de 1945, que documenta mais de 200 denúncias individuais de abusos cometidos contra a população feminina local. Uma parte significativa desses documentos foi traduzida para o francês por intérpretes oficiais e enviada à comandatura militar correspondente, conforme consta nos registros administrativos conservados. A Gendarmeria Francesa abriu expedientes oficiais em diversas localidades como resposta às denúncias recebidas. Em Freudenstadt, foram realizados arrestos de soldados especificamente apontados por saque sistemático. Embora as sanções documentadas nos expedientes conservados se limitassem principalmente a transferências administrativas fora da região afetada. Em Constance, um sumário militar oficial de maio de 1945 incluiu 6 soldados coloniais acusados formalmente de violação. Mas os arquivos disponíveis registram unicamente condenações administrativas leves e realocação em outras unidades militares. O comando do Primeiro Exército Francês emitiu em maio de 1945 ordens internas específicas, instando a manter a disciplina e evitar condutas que desacreditassem as forças francesas perante os aliados ocidentais. No entanto, os documentos oficiais conservados não fornecem detalhes sobre punições sistemáticas aplicadas aos responsáveis. A prioridade administrativa continuava sendo a consolidação territorial efetiva e a extração de reparações econômicas segundo os acordos interaliados estabelecidos. No âmbito do Conselho de Controlo Aliado, que assumiu a administração conjunta da Alemanha desde julho de 1945, a missão francesa recebeu comunicações oficiais de autoridades britânicas e norte-americanas sobre queixas de população alemã em zonas limítrofes entre setores de ocupação. Os arquivos diplomáticos conservam estas comunicações interaliadas, embora não conste evidência de que estas intervenções se traduzissem em processos judiciais de grande escala ou alterações significativas nas políticas disciplinares francesas. As fontes primárias disponíveis para a reconstrução deste período incluem documentação diversa preservada em arquivos franceses e alemães. Os relatórios municipais alemães enviados a comandâncias francesas, incluindo documentos de Freudenstadt, Constance e Rottweil, proporcionam perspectiva local sobre os acontecimentos. Os registros hospitalares locais documentam admissões massivas de mulheres com lesões associadas à violência sexual durante abril e maio de 1945, utilizando terminologia médica padrão para classificar esses casos. Os arquivos da Gendarmeria Francesa conservam processos de prisões e transferências de soldados coloniais acusados de diversos delitos. As ordens do comando do Primeiro Exército Francês, emitidas durante maio e junho de 1945, contêm referências administrativas genéricas à disciplina militar. A correspondência interaliada desenvolvida no âmbito do Conselho de Controle inclui queixas específicas sobre incidentes na zona francesa, documentando a preocupação de outros comandos aliados sobre esses acontecimentos. O conjunto desta documentação revela que entre abril e agosto de 1945, as tropas coloniais francesas, particularmente as unidades de Goumier, estiveram implicadas em numerosos abusos documentados contra civis alemães nas regiões de Baden e Württemberg-Hohenzollern. As denúncias foram abundantes e ficaram sistematicamente registradas em atas municipais e registros hospitalares, mas a resposta disciplinar francesa se caracterizou pela sua limitação a transferências administrativas e sanções menores, sem desenvolvimento de processos judiciais exaustivos que proporcionassem justiça efetiva às vítimas ou punição proporcional aos responsáveis. A documentação preservada indica que as autoridades francesas priorizaram a estabilidade administrativa e as relações interaliadas sobre a investigação sistemática desses delitos, adotando uma abordagem que minimizava as consequências disciplinares para preservar a coesão das unidades coloniais
consideradas militarmente valiosas para o controle territorial francês em sua zona de ocupação. Após a ocupação da Alemanha, as denúncias de abusos cometidos por tropas aliadas seguiram processos administrativos diferentes dependendo da zona de controle. Na zona soviética, as queixas de civis alemães eram recebidas por comandaturas de distrito e processadas por oficiais do NKVD ou da SMAD, conforme a natureza de cada denúncia. Uma parte significativa desses arquivos não permaneceu em arquivos locais alemães, mas foi transferida para fundos soviéticos classificados sob o selo Secretno, equivalente a material secreto segundo a normativa soviética. Nas zonas ocidentais, as denúncias recolhidas por prefeituras alemãs ou polícias locais eram remetidas às autoridades de ocupação. O MGUS no setor americano, o governo militar no britânico e as prefeituras militares no francês atuavam como instâncias de recepção. Posteriormente, encaminhavam os casos às respectivas polícias militares, que podiam abrir inquéritos formais se considerassem que a evidência justificava a investigação. O destino administrativo dos dossiês seguia um padrão duplo. Os casos com processo formal passavam para tribunais militares. Os que não chegavam a essa fase, juntamente com resumos estatísticos, eram arquivados em conselhos regionais de controle e utilizados em relatórios internos sobre ordem pública. Nos arquivos americanos e britânicos, muitos dossiês ficaram classificados sob selos de restrito ou confidencial. Os prazos de abertura variavam entre 30 e 50 anos. Na França, grande parte da documentação de gendarmeria permaneceu reservada até o final do século XX. O Conselho de Controle Aliado, ativo entre 1945 e 1948, centralizou relatórios estatísticos de incidentes de todas as zonas. As atas conservadas mostram tabelas periódicas, mas raramente esses dados foram discutidos em sessões públicas. A documentação sanitária do pós-guerra complementa os arquivos militares. Na zona soviética, os serviços de saúde de Brandemburgo, Saxônia e Mecklemburgo registraram em 1946 aumentos notáveis de doenças sexualmente transmissíveis entre mulheres alemãs. Os relatórios mensais indicavam taxas de gonorreia e sífilis entre 12% e 18% das pacientes em idade fértil. Embora não estabelecessem vínculos diretos com a ocupação, os números eram anômalos em comparação com períodos anteriores. Em Berlim, o Hospital Charité e outros centros de distrito enviaram memorandos ao Conselho de Controle Aliado. Um documento de novembro de 1945 registrava 1.432 admissões de mulheres com lesões médicas classificadas como atribuíveis à violência sexual entre abril e agosto daquele ano. Na área americana, o Serviço Médico Militar compilou estatísticas sobre civis alemães atendidos em clínicas militares. Um memorando de Frankfurt, de março de 1946, cifrava em 4.000 os casos tratados em Hesse e Baviera durante 6 meses, ligados indiretamente a contatos com tropas. Os resumos de MPs e CMP classificavam incidentes em categorias administrativas: violação, assalto, saque, embriaguez e outros delitos. Na zona britânica, um relatório trimestral de 1946 registrou 1.072 incidentes com civis alemães, dos quais 187 correspondiam a acusações formais de violação. Na zona francesa, um documento interno da Gendarmeria datado em Baden-Baden em agosto registrava 385 denúncias em Freudenstadt e localidades próximas, sob a categoria Atentes aux Mœurs, termo legal francês para delitos contra os costumes. Os comandos emitiram circulares disciplinares em resposta. Na zona americana, Eisenhower assinou em junho de 1945 uma ordem instruindo a reprimir com severidade os delitos sexuais. No entanto, a revisão posterior de arquivos mostra que muitas condenações foram comutadas e numerosas penas de morte reduzidas. Na zona britânica, Montgomery enviou em julho desse ano instruções para punir saques e abusos, embora os registros indiquem que, em muitos casos, a medida aplicada foi a transferência de soldados sem julgamento formal.
Na zona francesa, Delattre de Tassigny emitiu em maio uma ordem proibindo pilhagens e violências, mas os arquivos revelam que as sanções consistiram, sobretudo, em repatriações ou redistribuições de tropas coloniais. Na zona soviética, circulares assinadas por Zhukov e Rokossovsky entre junho e agosto de 1945 ordenavam execuções sumárias de soldados culpados de violações. A documentação posterior, no entanto, mostra que essas sanções foram pontuais e não constituíram uma política sustentada. A fórmula administrativa mais habitual para encerrar expedientes em todas as zonas foi a classificação de falta de provas. Com isso, arquivavam-se casos sem estabelecer responsabilidade. Em outros, os acusados eram transferidos para outras unidades sem deixar constância de sentença nem sanção. O controle da informação pública foi rigoroso desde o início da ocupação. Na zona americana, a Information Control Division ordenou à imprensa alemã autorizada que não publicasse notícias sobre incidentes de tropas sem permissão expressa. Um memorando de agosto de 1945 instruía de forma explícita não divulgar violações de disciplina, tratá-las apenas em relatórios classificados. Na zona britânica, a Control Commission enviou em setembro diretrizes semelhantes aos meios autorizados. Na zona francesa, a censura militar ordenou aos jornais de Baden e Württemberg que se abstivessem de publicar artigos sobre saques ou abusos, impondo sanções administrativas aos editores que descumprissem. A União Soviética manteve um controle propagandístico ainda mais rigoroso. Os noticiários oficiais mostravam o Exército Vermelho como força libertadora com imagens de ajuda humanitária e reconstrução, enquanto qualquer denúncia era suprimida pela censura. Os noticiários ocidentais projetados nos cinemas alemães durante 1945 e 1946 também omitiram qualquer referência à violência de ocupação. Mostravam distribuição de alimentos, reconstrução e julgamentos de Nuremberg, mas excluíam incidentes disciplinares. Nos arquivos da imprensa interna, tanto soviética como ocidental, são conservadas notas explícitas destas políticas: não informar publicamente, tratar os casos apenas em relatórios reservados. O período entre 1945 e 1950 revela um padrão administrativo comum: abundância de arquivos e estatísticas oficiais, classificação imediata como reservados ou secretos e controle estrito da informação pública. Os relatórios médicos e policiais documentaram o alcance dos abusos, mas as decisões de comando tenderam a encerrar casos com transferências, arquivos administrativos ou sanções menores. Paralelamente, a propaganda aliada e soviética estabeleceu relatos oficiais que excluíam esses incidentes, configurando um vazio informativo que condicionou a memória coletiva sobre a ocupação e deixou sem resolução judicial plena grande parte dos fatos documentados.